Hoje vamos falar sobre a depressão e o seu impacto nos relacionamentos. A depressão atinge toda a família. Todo indivíduo experimenta sentimentos tristes ou melancólicos pelo menos uma vez, o que é normal em alguns momentos da vida. A gente percebe que os relacionamentos hoje sempre está presente de alguma forma a tristeza, a melancolia. Então, a tristeza ou os sentimentos negativos que tornam o dia a dia mais difícil pode representar exatamente essa doença, esse transtorno que nós chamamos de depressão. A depressão pode causar, na realidade, um sofrimento real, tanto para o indivíduo afetado, quanto para todos os membros de sua família e outros entes queridos. Quando alguém está deprimido, pode achar difícil ir para o trabalho, realizar as tarefas diárias e até mesmo sair da cama. Algumas vezes, o indivíduo deprimido também acha difícil dar o primeiro passo em busca de ajuda. É isso que a gente tem que compreender. Porque, frequentemente, as pessoas que amam o indivíduo que sofre de depressão são vítimas ocultas, pois o impacto dessa doença em sua vida é esquecido, então, pelo menos, subestimado. Então, as pessoas deprimidas podem apresentar sentimentos de frustração, culpa e raiva em relação às pessoas amadas, que podem magoar-se com os problemas do indivíduo deprimido ou ter dificuldades em entender sua causa. Esses sentimentos são normais, mas existem formas saudáveis de lidar com eles. Felizmente, a depressão é uma condição médica tratável e conhecer bem esta desordem e seu trabalho ajuda com certeza. Então, nós temos que criar mecanismos para ajudar a essa pessoa, a esse ente querido que se encontra nesse estado, e a família tem um papel primordial com relação a isso. A importância da família é fundamental. Então, qual a importância do relacionamento familiar na depressão? Ora, o apoio dos familiares, incluindo os cônjuges, é importante a gente salientar isso, é vital para o controle da depressão. Porque reconhecendo a depressão, os sintomas podem ser algumas vezes surpreendentes, tá? Porque a depressão afeta o humor do indivíduo, a sua forma de ver o mundo e até mesmo algumas funções do corpo, como o sono e a alimentação ou até o vigor da pessoa. A pessoa deprimida quase sempre está triste ou preocupada e geralmente está ansiosa ou irritada. Muitas pessoas com depressão também apresentam autoestima diminuída e pensamentos negativos. Em outras palavras, geralmente pensam, não posso fazer isso, ou então, isso não vai dar certo. A depressão apresenta muitos sintomas diferentes, tá? É muito importante que saibamos disso. O primeiro sinal, a gente vê que é aquele comportamento que a pessoa tinha diariamente. A gente vê nitidamente que a pessoa mudou de alguma forma a sua maneira de agir. Então, essa mudança comportamental já é sinalização de que está acontecendo alguma coisa. Então, alguns pontos são fáceis de reconhecer e outros mais difíceis. O primeiro sinal de depressão geralmente é a mudança habitual, a mudança comportamental. A pessoa pode tornar-se irritada e começar a apresentar problemas com o sono, ou então até com apetite. Isso é muito importante e fácil de a gente ver. Mas os sintomas mais comuns são os seguintes.
os sentimentos tristes, não é? E melancolia, a perda de interesse por atividades consideradas agradáveis anteriormente e que hoje já não é mais. Por exemplo, a atividade sexual, a pessoa não está mais interessada, viagem, lazer, de repente a pessoa perdeu o interesse. A perda do apetite de peso, ou algumas vezes até ganho de peso também. A dificuldade para dormir, ou então excesso de sono, no contrário. É como se fosse uma bipolaridade. Os dois são indicativos que está acontecendo alguma coisa errada. Agitação ou retardo psicomotor. Quando a pessoa começa a bater a perna, se senta e fica batendo com as mãos, com o braço, toda hora agitado, não é? Através do corpo, uma agitação corporal. Sentimento de cansaço e de indisposição. A pessoa fica naquela lassidão, se entrega, toda hora está indisposta. Sentimento de inferioridade ou culpa. Isso é muito importante porque a culpabilidade é um dos indicativos também de um processo de sintomas comuns da depressão. As dificuldades de concentração, organização do pensamento, memória ou até para tomar decisão. A pessoa, quando vai tomar uma decisão, fica na dúvida, fica em cima do muro, não sabe mais como agir, e anteriormente ela tinha decisões firmes, autênticas, de repente ela perde essa forma de pensar. Os pensamentos de morte ou de suicídio também. Eis o grande perigo que a gente tem que observar, porque a gente tem mania de achar que as pessoas que dizem que vão se suicidar não têm coragem. Muito pelo contrário. Quando elas começam a verbalizar, é porque realmente elas podem cometer sim, com certeza. Mas quem é afetado pela depressão? A depressão afeta todos os tipos de pessoas. Certos grupos de pessoas podem ser mais predispostos à depressão do que outros. Por exemplo, as mulheres são mais predispostas do que os homens aos sintomas da depressão. As crianças e os adolescentes também podem sofrer essa doença. Os sintomas da depressão em adolescentes são semelhantes àqueles dos adultos, mas também podem incluir comportamento inadequado, ou fracasso no desempenho escolar. Aproximadamente 18 milhões de pessoas por ano sofrem de alguma forma de depressão. E muitas sentem os efeitos da depressão na família. Felizmente, para a maioria das pessoas, o tratamento pode diminuir a gravidade e a extensão dos episódios depressivos. Afinal, quais são as causas da depressão? Não é? Então, nenhum fator isolado causa a depressão. Certos acontecimentos da vida, como, por exemplo, um divórcio ou a perda de um ente querido, pode desencadear os sintomas depressivos. Entretanto, algumas pessoas tornam-se deprimidas mesmo quando tudo em suas vidas estão indo bem. É muito comum a gente ver que pessoas que têm uma vida maravilhosa, ganham bem, têm filhos maravilhosos, mesmo assim estão deprimidos. A tendência a se tornar deprimido pode ocorrer em família e parece ser um fator genético, ou seja, herdado, em muitos casos de depressão. Por exemplo, se um dos gêmeos idênticos apresentar transtorno depressivo maior, haverá aproximadamente 50% de chance de o outro apresentar sintomas de depressão ao longo de sua existência física. Além disso, os filhos, pais e irmãos de um indivíduo com transtorno depressivo maior apresentam 2 ou 3 vezes mais ainda a chance de desenvolver esse tipo de depressão do que parentes de primeiro grau,
sem esta doença na família. As causas orgânicas podem contribuir para o desenvolvimento da depressão e acredita-se que os sintomas também possam ser desencadeados por um desequilíbrio ou até bloqueio de substâncias químicas importantes, que são chamadas dos neurotransmissores, que inclui a serotonina e a noradrenalina, ou dos sinais que elas carregam até o cérebro, porque atualmente muitos dos medicamentos antidepressivos funcionam regulando o nível desses neurotransmissores. Outras doenças, o uso de certas drogas ou o abuso de bebidas alcoólicas pode também contribuir substancialmente para o desenvolvimento da depressão. As causas da depressão são individuais, isso é muito importante a gente salientar. Portanto, é importante para toda a família entender que a depressão não é culpa do indivíduo e que simplesmente tentar muito não resolverá o problema. Qualquer que seja a causa, a maioria das pessoas tratadas de depressão começa a se sentir melhor em algumas semanas. Claro que cada pessoa vai ter uma historicidade e uma reação diferenciada. A depressão não é causada por fraqueza da pessoa ou perda de controle, não. É uma doença que precisa ser tratada, que fique bem claro tudo isso. Ela tem que se tratar a depressão. A gente não pode pensar que não existe tratamento, muito pelo contrário. Afinal, existe mais de um tipo de depressão? Vamos ver agora a tipologia da depressão. Sim, na realidade, o transtorno depressivo maior envolve a perda do interesse pelas coisas que eram prazerosas anteriormente, ou sentimento de tristeza, melancolia, além de pelo menos um dos seguintes sintomas: perda de peso ou até ganho de peso, insônia, o excesso de sono, porque cada pessoa tem uma reação diferenciada. Agitação ou retardo psicomotor, sensação de cansaço, então de indisposição, sentimento de inferioridade, distúrbio de concentração, pensamentos suicidas. Algumas pessoas apresentam um tipo diferente de transtorno do humor, conhecido como transtorno bipolar, ou como se chamava antigamente, psicose maníaco-depressiva. As pessoas com essa doença apresentam um ou mais episódios maníacos, humor anormal ou persistentemente elevado, expansivo ou irritado, além de outros sintomas que podem ser acompanhados de um episódio depressivo maior. Então a pessoa hoje está feliz da vida, quando à noite já está triste, ou então o contrário, é aquela bipolaridade, não é? Existem tratamentos eficazes para os transtornos. Um profissional da área de saúde será a pessoa mais indicada para rever todas as opções disponíveis e decidir sobre o tratamento mais adequado, tá? O programa de tratamento poderá incluir um médico se for considerada a possibilidade de uso de alguma medicação. As pessoas têm mania de não querer ir para um psiquiatra porque acha que vai passar remédio. Quando a pessoa está agitada, naquele momento ela precisa de um psiquiatra ou então de um neuro para que passe realmente uma medicação para que pelo menos estabilize a situação comportamental dela. Quando ela tomar essa medicação, que terminar esse tratamento, ela vai estar pronta para depois fazer uma psicoterapia com um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta de modo geral. Aí tudo bem, ela vai estar pronta para isso. Então, quando a medicação é passada, é porque precisa, a gente tem que respeitar e compreender que os médicos psiquiatras estudaram para isso, eles sabem exatamente o momento da pessoa que precisa tomar remédio, porque senão ela vai mais profundamente ainda cair no fundo do poço e vai ser mais difícil de resgatá-la daí.
Então, essa é a importância do tratamento. A boa notícia é que a depressão responde bem ao tratamento. Hoje em dia existem muitas opções de tratamentos eficazes e a maioria das pessoas deprimidas pode esperar sentir-se bem melhor como resultado do tratamento. Geralmente, o objetivo da terapia medicamentosa é controlar os sintomas e tratar a doença, permitindo que o indivíduo se sinta melhor e volte a ter uma vida normal. A psicoterapia pode ser usada para que o indivíduo e a família aprendam novos comportamentos e estratégias para lidar com o problema, ou seja, com a situação, com a depressão. Pode ajudar também a reduzir e a tratar os sintomas, discutindo seus problemas e as emoções que estão acompanhadas naquele processo. Isso é muito importante. O tratamento ideal varia de pessoa para pessoa, porque cada caso, como eu já disse, deverá ser avaliado individualmente, porque cada pessoa tem uma historicidade médico-comportamental diferenciada. Quanto tempo leva uma pessoa para melhorar da depressão? Muitas pessoas apresentam melhora dos sintomas de 3 a 4 semanas depois do início do tratamento. No entanto, é importante perceber que a recuperação da depressão nem sempre é um caminho suave. A gente tem que ser realista. Em outras palavras, a pessoa deprimida provavelmente terá dias bons e ruins, mesmo após a diminuição da sintomatologia do comportamento. A depressão poderá ser também uma doença recorrente. Os estudos demonstraram, no entanto, que a manutenção do tratamento médico pode evitar o retorno dos sintomas. O tratamento pode também melhorar a chance de uma pessoa de se sentir bem. Os tratamentos para a depressão incluem medicamento, psicoterapia e uma combinação de ambos, ou seja, os dois aliados vai surtir um efeito bem melhor, com certeza. Os medicamentos mais utilizados no tratamento da depressão são chamados de antidepressivos. Existem vários tipos, aliás, e cada qual funciona de forma diferente um do outro. É importante para os membros da família estarem cientes de que pode demorar algum tempo para se perceber que o medicamento está resolvendo. É importante que a gente seja paciente e se lembre que um tratamento eficaz pode trazer grandes benefícios. Então, a gente tem que pensar também que o mais importante é o objetivo final, a melhora do paciente. Porque os medicamentos antidepressivos podem ajudar a normalizar os desequilíbrios químicos que estão algumas vezes associados à depressão. Como eu já disse anteriormente, acredita que essas drogas funcionam regulando o nível de determinadas substâncias químicas, que são os neurotransmissores, que liberam sinalização no cérebro. Existem vários tipos de medicamento antidepressivo, tá? E é muito importante isso. Durante os últimos anos, novos medicamentos também foram introduzidos. Alguns são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é importante. E também agentes mais modernos, como inibidor de recaptação e também a noradrenalina. São muito eficazes e bem tolerados. São comumente utilizados no tratamento da depressão. O médico que compreende bem essa área poderá fornecer mais informações sobre medicamentos e antidepressivos. Então, a questão da presença médica para o tratamento é de fundamental importância. Mas quais são os efeitos adversos que podem ocorrer durante o tratamento com antidepressivo? Os medicamentos antidepressivos podem causar sonolência, tá? Secura na boca, ganho de peso, visão turva, constipação e tontura, assim como outros efeitos também. Pode causar reação adversa grave, como elevação da pressão arterial também, quando ingeridos com determinados alimentos. As pessoas devem ser
totalmente e cuidadosamente acompanhada pelo médico. Em algumas pessoas, os antidepressivos mais modernos podem causar náusea, diarreia, tremores, insônia e outros efeitos adversos, que às vezes a gente acha que é porque a medicação não está dando certo para aquela pessoa. Não, ela tem, infelizmente, essas reações. Depende muito da parte biológica de cada um de nós. Então, isso é muito importante. Porque muitos desses efeitos desaparecem ou diminuem ao longo do tempo. De um modo geral, esses medicamentos são bem tolerados pela maioria das pessoas. Agora, quando os efeitos adversos ocorrem, é muito importante informar o médico. Porque o médico é que sabe a capacidade de tolerância de cada pessoa, o que é realmente normal ou não, a intensidade desses efeitos, o médico tem que saber. Isso é muito importante. Como membro da família, é importante apoiar o indivíduo deprimido que está apresentando efeitos adversos, encorajando ele também, principalmente, a informar um médico. A psicoterapia pode ajudar a reduzir os sintomas e tratar a depressão, porque durante o aconselhamento, o terapeuta e o paciente podem discutir experiências, relacionamentos, situações, sentimentos e percepções que são importantes para o paciente. Isso pode ajudar a esclarecer o que está causando os problemas, já que a depressão causa impacto também sobre os demais membros da família. Algumas vezes é útil discutir essa opção com o médico, não é? Porque muitas vezes a pessoa está passando por um problema e não verbaliza. Então a gente tem que ter a confiança também. Aí a pergunta é a seguinte: quando eu estou deprimido, como é que eu posso falar sobre os meus problemas? Bem, o estigma associado aos sintomas de depressão impede que as pessoas procurem ajuda. Mas, como demonstrado, existem vários tratamentos eficazes. Por isso é importante procurar um médico, um psicólogo ou outro profissional da área de saúde com a qual você se sinta à vontade. Você poderá, por exemplo, necessitar discutir das suas emoções, já que a depressão pode afetar todos os aspectos da vida familiar, desde a rotina matinal da família até a vida sexual dos casais. Encontrar uma solução importante é a sua vida e a sua saúde. A educação e a conscientização ajudarão a lidar com a depressão. Aí você pode se perguntar, como membro da família, como é que eu posso ajudar? Bem, uma coisa importante que um membro da família pode fazer é fornecer apoio ao indivíduo deprimido. É natural esperar que os sintomas da depressão se resolvam imediatamente, mas é necessário reconhecer que o paciente irá progredir por conta própria. Tente não chamar a atenção do paciente deprimido para seus desapontamentos e evite pressionar o paciente a encorajar-se. Lembre-se que o primeiro tratamento poderá não ser a melhor resposta para a depressão e que o processo de recuperação poderá levar algum tempo. A família tem que estar junta nessa hora, tem que se unir. Encoraje o paciente com depressão. Considere futuras consultas com o médico ou até mesmo ouça uma segunda opinião se os sintomas não se modificarem ou se piorarem. Algumas pessoas devem tentar mais de um tratamento com mais de um profissional antes de encontrar o profissional adequado e o tratamento ideal. A falta de esperança é comum na depressão e pode fazer com que a pessoa deprimida pense que não há benefício, que não está melhorando. Ajude a pessoa deprimida a seguir as orientações do médico. Finalmente, tente ser sensível. Trate a pessoa deprimida normalmente, mas não esconda que algo está errado.
Geralmente ela prefere que seu quadro não seja negado, tá? É muito importante. Está acontecendo alguma coisa, isso tem que ficar evidenciado. Lembre-se, procurar ajuda é sinal de força e é a primeira etapa para se sentir melhor. Reconheça que a melhora sintomática é uma etapa em direção a um objetivo maior: resolver os problemas relacionados ao episódio depressivo, melhorar relacionamento e mudar aspectos que conduziram a esse quadro ou então que são resultado da depressão. Esse processo leva tempo, mas pode conduzir a uma vida mais saudável e feliz, que é o que a gente deseja numa hora dessa, não resta dúvida. Mas como a depressão afeta o comportamento e os relacionamentos? Bem, geralmente a depressão está relacionada com a mudança no comportamento. Os indivíduos deprimidos relatam que é mais difícil interagir com os demais. E os estudos demonstram que as pessoas deprimidas olham muito menos nos olhos, falam mais devagar e suavemente. Também falam com monotonia. O discurso pode ser dominado por pensamentos negativos, incluindo tristeza e falta de esperança. A gente vê logo como a pessoa está. A depressão também pode causar impacto nas relações familiares. Por exemplo, a doença geralmente é acompanhada por aumento das queixas conjugais. Esposa ou esposa de indivíduo deprimido são mais frustrados ou frustradas com seus companheiro ou companheira. Ou seja, de um modo geral, as interações entre pessoas deprimidas e seus cônjuges são caracterizadas por agressividade acima do normal. Infelizmente, a outra pessoa nem sempre compreende o quadro de imediato e nem sempre se encontra numa situação de querer realmente ajudar, e outras sim. Os problemas conjugais podem ter grande influência na evolução da depressão. No entanto, a boa nova é que o apoio conjugal pode proporcionar uma melhora mais rápida e duradoura dos sintomas deprimidos, porque a pessoa que você ama está do seu lado, lhe entende, isso vai com certeza melhorar o tratamento, vai ser mais rápido, não é? Porque de maneira semelhante, o apoio e a participação pode trazer grande diferença e diminuição até da sintomatologia da depressão. O trabalho conjunto pode ajudar os membros da família a lidar com seus sentimentos até e reforçar o relacionamento, né? Eu achei importante essa autora daqui, Emily Dota, porque ela disse assim: ter depressão está em um relacionamento abusivo consigo mesmo. Não é? É uma autoagressividade, ela quis dizer. A depressão pode também afetar a interação entre pais e filhos. As pesquisas demonstram que os pais deprimidos interagem mais dificilmente com seus filhos e podem dedicar menos tempo a eles. O impacto da depressão pode ter efeitos a longo prazo na psicologia e no bem-estar das criaturas de modo geral. Então, saiba reconhecer como o humor afeta os relacionamentos. Os estudos mostram que o envolvimento e o apoio da família pode fazer diferença significante na evolução dessa doença. Isso é muito importante. Quando apropriado, incentive toda a família a se envolver no processo de recuperação e, se possível, recorra ao apoio de amigos, familiares que não estejam disponíveis. Algumas famílias se beneficiam da participação em terapia de grupo familiar. Grupo familiar é muito bom. O trabalho com a ajuda de um conselheiro pode também ajudar casais e famílias a estabelecer uma estratégia de comunicação e maneiras mais adequadas de lidar com a depressão em casa. Um grupo de apoio, por exemplo, para pessoas com depressão em suas famílias também pode fornecer informações e incentivo por parte de outros que estão dividindo experiências desse tipo. É tão bom quando uma pessoa está envolvida em um problema e conhece outro casal que está passando pela mesma coisa. Isso dá força porque se troca informações.
não é isso? Mostrando-se sensível ao risco de suicídio. As pessoas com depressão estão sob risco potencial de suicídio. Se um membro da família com depressão expressar pensamento suicida, chame seu psiquiatra imediatamente. Não entre em pânico nessa situação, não subestime ou espere a crise passar. Mantenha os canais de comunicação abertos, isso é importante, fazendo perguntas diretas e que expressem preocupação. Deixe a pessoa deprimida saber que sua vida é muito importante e valiosa, não é? A gente sabe disso. Lembre-se de que esses pensamentos suicidas são sintomas de uma doença e que tratamentos eficazes estão disponíveis. Quando não for possível evitar o pensamento suicida, remova armas, álcool, medicamento desnecessário de casa. Tente não determinar culpado se o indivíduo tentar suicida. A coisa pior do mundo é a culpabilidade. A gente tem um problema, tem um filho, tem uma esposa, um marido que tentou suicídio, que fez alguma coisa, a gente sempre acha que a gente, de alguma forma, contribuiu para isso, mas não. A gente tem que aprender que o problema é pessoal, que você não tem nada a ver, que você está ali para ajudar. Isso é muito importante, que não exista culpabilidade, até porque quando uma pessoa está perto de uma pessoa doente, num estado desse, se você ficar numa situação dessa, você não vai poder ajudar. Se você está também se sentindo culpado, deprimido, como é que uma pessoa também doente vai ajudar outra doente? A gente tem que, se a gente quer realmente ajudar, a gente tem que se manter saudável. Isso é muito importante. Se a pessoa cometer alguma coisa, você não tem nada a ver com isso. A culpa não é sua, a culpabilidade não existe. Você tem que fazer de tudo para evitar, porque nós sabemos que essa pessoa só vai sofrer, que a morte não existe. Todas as religiões mostram isso. E quando a gente observa, na verdade, as pessoas suicidas não querem se matar, elas querem matar o problema que elas estão carregando. Já se provou isso. É uma boa ideia para todos os membros da família procurar ajuda em razão do trauma de se ter um membro da família com tendência suicida. Isso é muito importante para que a gente possa fazer alguma coisa a tempo. Estabelecendo estratégias para toda a família. Quando uma pessoa querida está sofrendo de depressão, uma das melhores maneiras de lidar com a doença é preparar-se para ela. E isso significa entender a doença e seus efeitos para ajudar a entender o que está acontecendo e desenvolver as estratégias necessárias. Então, isso é muito importante. E a gente vai mostrar aqui para vocês uma lista que é importante assim. O que é que você pode fazer? Quando eu digo assim, faça, são umas situações que podem acontecer que vai favorecer de alguma forma. Esteja atento aos hábitos do sono. Sono aumentado ou diminuído pode ser um sintoma de depressão. Etapas simples podem promover bons hábitos de sono. Então, nesse caso, estabeleça um horário para ir para a cama e para se levantar pela manhã. Reduza ou elimine a ingestão de cafeína, refrigerante à base de cola ou chá. Durma em ambiente arejado. Evite exercícios cansativos antes de ir para a cama. Use a cama apenas para dormir ou para suas atividades sexuais, nunca para assistir a TV, ler ou trabalhar. Tente escolher um estilo de vida saudável sempre que possível. Isso ajuda o indivíduo com depressão e os membros da família a lidarem com a doença. Evite a ingestão de álcool. Pratique exercícios regularmente. Lembre-se de consultar um médico antes de iniciar qualquer programa de atividade física. Fique atento à ingestão de alimentos. Muitas pessoas com depressão apresentam apetite diminuído. Nesses casos,
a nutrição adequada é fundamental. Por exemplo, nesse caso, o consumo de carboidrato é importante, como arroz integral, que vai dar força, coragem àquela pessoa. Outras pessoas apresentarão atração pelo chocolate ou doce de modo geral, mas isso só ajudará a aumentar o sentimento de culpa. Saiba que a pessoa está doente e que o tratamento é uma prioridade. Reconheça que os sintomas da depressão podem alterar o comportamento da pessoa. E por causa disso, é muito importante que, devido ao fato de ser a depressão uma doença, a pessoa pode não ter controle sobre seu comportamento quando o diagnóstico tiver sido feito. Sabemos, por exemplo, que uma pessoa com a perna quebrada ainda sentirá dor e dificuldade para caminhar após as radiografias terem mostrado a causa. Por isso, devemos lembrar que, mesmo feito o diagnóstico, a pessoa ainda poderá se sentir mal. Então, fique atento, pois o deprimido tem uma visão negativa de tudo, são negativistas. A tendência de ver tudo de maneira negativa ou pessimista pode fazer parte do quadro de depressão. Os membros da família devem entender e tentar encontrar meios de lidar com a decepção que ocorrerá pelo menos uma vez. Reconheça que os membros da família podem necessitar ajustar-se às responsabilidades. Como a depressão reduz a capacidade de o indivíduo trabalhar em casa, os membros da família podem ter dificuldade para se ajustar a isso. Às vezes pode ser útil relaxar um pouco as tarefas domésticas ou mesmo preparar comida mais simples. O companheiro ou a companheira ou os filhos podem ajudar a realizar algumas tarefas em casa. Reconheça que os familiares também estarão passando por um período estressante, porque envolve toda a família, sem dúvida. Os membros da família não devem se surpreender quando se sentirem mais cansados ou impacientes, já que a depressão na família é acompanhada de um aumento no nível de estresse, o estresse familiar, no caso. O mais importante é manter sua rotina normalmente e dedicar tempo para si próprio, tá? Isso é muito importante. E as crianças também. Faltou eu falar um pouquinho sobre as crianças, porque as crianças são muito sensíveis às maneiras pelas quais os pais se relacionam entre si e geralmente percebem quando alguma coisa está errada dentro de casa. Isso é muito importante a gente falar disso. Além disso, a maioria das crianças tem imaginação ativa e imagina que a situação é pior do que realmente é, ou pensa que a depressão é culpa deles. A pessoa deprimida deve considerar o fato de conversar diretamente com a criança sobre a doença na linguagem dela, né? Ou deixar isso por conta de um amigo ou familiar querido se julgar mais adequado. A idade e maturidade da criança decidirão o quanto contar. Agora, vamos para o quadro não faça. Isso aqui é porque a gente não deve fazer. Não, primeira coisa, não exclua a pessoa deprimida dos problemas ou discussões familiares. Ela tem que se sentir integrada à família e não como uma pessoa totalmente segregada. Não, muito pelo contrário. Ela está na família, tem que participar. Não tente fazer tudo para a pessoa com depressão, mesmo que isso pareça ser a melhor forma de ajudar. A pessoa com depressão pode se sentir incapaz de realizar as tarefas e aceitar algumas responsabilidades poderá aumentar sua autoestima. Ela tem que se sentir que ela pode fazer as coisas, que ela não está inutilizada. Evite dizer, não faça isso, deixe que eu faça. Especialmente quando o indivíduo deprimido já iniciou a tarefa. Deixe terminar. Tente pelo menos dar-lhe, isso é importante, chance de terminar a tarefa. Não critique ou repreenda a pessoa pelo seu comportamento deprimido. Não vai ajudar em nada, só vai desajudar. Não espere que a pessoa simplesmente saia da situação. Não tenha medo de fazer perguntas. Muitas pessoas deprimidas precisam aprender a procurar
e aceitar ajuda externa pela primeira vez em suas vidas. Um médico, hospital, grupo de apoio são recursos adequados para a ajuda de pessoas deprimidas. Não tome decisões importantes em sua vida. Casamento, divórcio, mudança de emprego ou de residência durante uma crise depressiva. Se possível, evite, tá? É muito interessante isso. Os métodos construtivos para enfrentar a depressão. Vamos ver? Aumente o tempo dedicado à pessoa querida realizando atividades agradáveis. Tente fazer uma lista de pequenas ações que poderão ser realizadas durante o dia para demonstrar sentimentos positivos de carinho. Por exemplo, diga obrigado quando uma atividade for concluída, ou diga isso realmente está muito bom quando algo estiver sido bem feito. Faça esforço para ouvir, resuma o que a outra pessoa disse para certificar de que entendeu e faça perguntas claramente, de maneira objetiva. Um médico ou terapeuta poderá ajudar as famílias a praticar e aperfeiçoar essas tarefas, tá? Faça um esforço também para tentar resolver os problemas em conjunto. Lembre-se que soluções vitoriosas em conjunto são melhores do que aquelas nas quais um membro da família deixa escapar algo que ele ou ela deseja. As etapas para resolver os problemas podem incluir sua definição, a exposição das soluções e a avaliação de sua adequação às necessidades. Tenha o hábito de expressar carinho e preocupação pelos membros da família. Sinta-se à vontade para elogiar e observar o que os entes queridos têm de bom, tá? Isso é muito importante. Buscando ajuda e apoio. Lidar com a depressão na família pode ser um grande desafio, mas pode também representar uma oportunidade de aproximação para aqueles que se amam e maior entendimento de suas vitórias e fraqueza. Quando o casal ou família trabalham em conjunto para eliminar momentos difíceis, todos se beneficiam. No caminho para a recuperação, o apoio e a ajuda de outras pessoas que não familiares pode ser de grande valia. E a gente sabe disso, né? Toda ajuda só vai agregar, porque o mais importante é que a gente compreenda tudo isso. E eu só tenho a agradecer, muito obrigado, e espero que esse vídeo possa ajudar a todos vocês.